Olá! Seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast. O podcast onde a gente estuda a Bíblia por um outro ponto. Eu sou o Gabriel Aparecido. Que eu vou chamar de Sidão. E eu sou o Vinícius Parolin. Que eu vou chamar de GPS. E vem com a gente que hoje o assunto é polêmico, cara. A gente vai falar de dízimo, oferta, bets. Vem com a gente aí. Encheu a garrafinha, vai bebendo uma aguinha pra ficar hidratado. Começou o outro ponto. Mano, no meu Instagram só dá CPI das Bet. A Virgínia e aquela palhaçada. Ai, meu Deus, que dó da Virgínia. Alguém salva ela. Meu Deus do céu. Mano, eu vi um post. Eu confesso que eu tô com preguiça de, entender tudo que tá acontecendo. Mas também. Assim, eu vi um post que tava assim: depois da CPI, Virgínia perde 200 mil seguidores. Eu falei, nossa. Aí tem uma imagem que mostra antes e depois. Antes tava 54 milhões e 400 mil, agora tá 54 milhões e 200 mil. Eu falei, nossa. Ela deve ter sentido, hein? Nossa. Afundou! O que é isso, hein? Tá morando de aluguel, andando de patinete. Cara, mas é um negócio que, de novo, eu na mesma vibe do GPS. Zero vontade e coragem de realmente averiguar o que tá realmente acontecendo. Mas até onde eu entendi, olhando assim meio por cima, é porque estão investigando uma galera, né, incluindo a Virgínia, tá? Sobre essas casas de aposta digital, né? Inclusive, link... Não, tô zoando. A gente não faz isso não, gente. Mas, tipo assim... Mas eu acho que é uma parada que... Sei lá, cara... Jogou quem quis, né? Eu não consigo, assim... Eu acho muita sacanagem a pessoa que usou a própria... Vendeu, assim, a alma, né? Vendeu a influência dela pra poder anunciar isso aí por dinheiro. Mas eu também não acho que o problema seja essas pessoas, né? Seja igual... Eu lembro que esse tempo atrás deu uma zebra lá, Gustavo Lima, aquela advogada esquisita lá, que gosta de defender bandida, Deolane, agora a Virgínia, tá? Essa galera aí... Gente, eu não sei, eu acho que o problema tá com quem joga, não com quem anunciou, entendeu? Não, tá com quem anunciou também, mano. A não ser... a pessoa que anunciou... Ela tá realmente vendendo a alma dela ali pra uma parada, mas ninguém obrigou ninguém a jogar. Essa, pelo menos, é a minha opinião. A não ser que haja alguma coisa de ilegal, assim, descobriram que a empresa tava fraudando o jogo e tudo mais, né? Aí é outra discussão, né? A questão é, gente, pelo amor de Deus, não joga, gente. Eu vi esse tempo atrás, tem um youtuber que eu fui ver lá, o vídeo. E ele, no começo, ele fez um anúncio de uma casa de aposta e ele falou assim: gente, mas use isso aqui só como diversão, não gaste dinheiro que você tá precisando e jogue com responsabilidade. Gente, nem assim, sabe? Sabe, tem tanta coisa mais legal pra você se divertir. Vai jogar uma pedrinha num rio, vai cuidar de cachorro de rua. Por que você não pega um carro e sai juntando um cachorro de rua pra cuidar? É bem melhor do que essas apostas. E olha que eu nem gosto de cachorro. Não, eu gosto do cachorro. Eu não gosto de cachorro dentro de casa, mas eu gosto de cachorro, sim. Cara, e tipo... beleza, a gente é cristão, né? A gente não fica jogando jogo de azar assim. Mas, cara, aposta esportiva eu ainda acho um negócio interessante, sabe? Porque tem um jogo acontecendo, uma partida de alguma coisa, você... eu acho que vai ter tantos cartão, vai ter tantos escanteios, vai ter mais de tantos gols. Você posta lá alguma coisa. Mas, tipo assim, um joguinho de um tigrinho, de um aviãozinho, de não sei o quê... Um algoritmo por trás, você não sabe? Cara, 100% digital, velho. Isso aí é zero confiável. Zero confiável. Se no próprio jogo de futebol já tem uns esquemas também. Imagina num foguetinho. Direto, né? Sai aí. Direto, sai. Porque fulano vendeu o resultado de jogo. Fulano foi pago pra perder pênalti. E se numa coisa que é real já acontece isso, imagina num código que ninguém sabe o que tá lá. Não. Então.
não joguem nem com responsabilidade, nem com dinheiro que não tá precisando, nem pra se divertir. Tem muita coisa muito melhor pra você fazer. Gente, vai jogar bolinha na parede. Pega aquelas bolinhas de squash e fica jogando na parede. Bem melhor. Nossa, você vai desestressar de um jeito. Vai beber água, beba água. Vai beber água! Como a nossa grande amiga sempre fala, bebe água. Muito melhor, gente. E aí, eu acho que também vale comentar que agora nós temos um Papa americano, né? Per secoli secoli il Papa era italiani. Ha habido Papa spagnoli, polacco e alemani, ma sempre europei. Por questo motivo, el próximo Papa tendrá que ser un Papa americano. É só pra pontuar aí, né? Eu acho que não tem muito o que falar. O cara tá aí faz poucos dias. Mas agora, as pessoas estão empolvorosas. Estão. Porque temos um Papa dos Estados Unidos. É o Papa americano. Papa americano. Pô, é a primeira coisa que eu pensei quando vi essa notícia. Muito bom, gente, muito bom. Não, é uma curiosidade interessante, né? Porque é o segundo Papa seguido que não é da Europa. Tipo assim, todos os papas sempre foram europeus, tirando uns 2 ou 3, mas são papas bem antigos que eram africanos. Eu acho que o Melquíades e São Vítor, esses 2 papas aí. Fora esses 2 aí, agora é os primeiros. E é 2 seguidos, né? Um Argentina e agora um dos Estados Unidos. É uma curiosidade no mínimo interessante. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Será que esse é o Papa do Apocalipse? Não sei. É. Já fica um esquenta aí, porque no futuro a gente vai ter um episódio sobre papas. Exatamente. Eu vi um cara falando tipo assim. Morreu o Papa, aí morreu, esses dias atrás morreu o Pepe, que era o ex-presidente do Uruguai. Imagina o desespero do Popó. Mas é isso, pessoal. Então vamos seguir aí pro nosso estudo hoje. Que capítulo que a gente vai estudar hoje, GPS? Chegamos em Lucas 21, no finalzinho do livro. Lucas 21, chegando na finaleira, galera. Quem diria, né? Acabando mais uma série aí. Mas é isso aí. Bora lá pro estudo. Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Podcast. Beba água. Lucas, capítulo 21. Ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre depositar 2 moedinhas. Ele comentou: a pura verdade é que esta viúva deu muito mais que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, enquanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Bom, aqui no começo do capítulo, então, a gente vai voltar a falar sobre um tema que a gente falou poucas vezes, algumas vezes, sobre dinheiro. Não é mesmo? Acredito que vai ser a última vez aqui no livro de Lucas que a gente vai ter esse tema, mas tá aqui de novo. E muitas vezes a gente vê Jesus criticando, advertindo os ricos, né? Os que tinham dinheiro, e aqui ele faz isso de novo, mas ele também exalta a pobreza, né? Não a pobreza em si, mas a atitude da viúva que era pobre. Então, eu já ouvi muitas vezes na igreja de que assim, os fariseus lá, eles jogavam as moedas de um jeito que fazia mais barulho, para as pessoas perceberem que eles estavam dando muito dinheiro. E aí, não sei até onde é verídico essa informação. E a viúva pobre, ela vai lá, né? A gente sabe como as viúvas eram uma minoria, né, que sofria na época por toda a questão de machismo que existia na época, né? E por não ter um homem para prover ali, né, para casa dela. Então, muitas vezes, elas
tinham que se virar ali sozinhas, né? Enfim, ficavam à margem da sociedade. Por isso que em vários momentos da Bíblia, Deus pede para que as pessoas cuidem das viúvas, né? Que tenham atenção com as viúvas. E ela vai lá, e mesmo na situação difícil dela, eu tava até vendo que no original a palavra que descreve pobre é assim, extrema pobreza. É coisa de passar fome mesmo. E mesmo ela passando fome, ela dá ali 2 moedas. E mesmo sabendo que também o sistema ali, né, os fariseus, talvez, eu não sei exatamente a percepção do povo a respeito da liderança da igreja, do templo ali no caso. A igreja foi surgir depois, né? Mas assim, ela foi lá e entregou o que ela tinha, sabe? E aí, tipo assim, em quantidade, era pouco. Eu dei uma olhada aqui também, parece que a moeda que ela usou ali seria equivalente a 5 minutos de trabalho, né? Um denário seria equivalente a um dia de trabalho. Ela entregou o equivalente a 5 minutos. Era pouco, assim. Talvez o templo ia pegar aquilo e ia ser troco de bala para eles, mas para ela, proporcionalmente, ela deu muito mais do que os ricos ali, né? Pois é, cara. Novamente vamos falar de dinheiros, né? Tema muito recorrente aqui. A gente tem uma cultura muito forte nesse início do cristianismo aqui, em relação a essa questão da humildade, de desapego material mesmo, né? Tipo assim, hoje em dia a gente tem a teologia da prosperidade, né? Algumas igrejas aí, né? Que você dá e recebe e tal. Mas também temos aí um crescente, principalmente dentro da nossa igreja, eu vejo um crescente muito forte, né? Dos empreendedores cristãos, né? Formando grupos, formando concílios ali, né? Tem até treinamentos, eu vejo, que a própria igreja promove às vezes, né? Sobre empreendedorismo e cristão. Temos vários empresários cristãos. Então a gente tem essa questão, essa visão hoje de que o dinheiro é bênção, né? É uma bênção com vários asterísticos, uma bênção com várias contraindicações, mas mesmo assim ainda é bênção. E não tô falando o contrário, tá? Eu já externei várias vezes minha opinião, né? Tem as suas contraindicações, devemos tomar cuidado, mas desde que Deus esteja na frente, é bênção, tá? É bênção sim. Minha opinião, minha interpretação de tudo que eu vejo assim, né? Só que é uma das bênçãos mais perigosas que tem. Só que onde que eu quero chegar com isso? Esses cristãos aqui, no começo, eles tinham uma visão mais aversa à questão da prosperidade, né? A gente vê assim, uma abnegação muito maior, principalmente quando a gente vai começar a estudar cristãos fora da Bíblia, né? A gente começa a ver outros documentos, como é que esses cristãos se organizavam ali logo após Jesus, e realmente eles tinham uma abnegação muito maior. Tinham, né, vários nomes ali, vários cristãos com dinheiro. A gente viu o Zaqueu, provavelmente se tornou um cristão, né, ali praticante depois do encontro com Jesus. Nicodemos, José de Arimateia. Tivemos ali Paulo por um breve momento. Creio que ele deve ter ficado pobre em algum momento, assim, né? Dá-se a entender pelas cartas dele, mas no início ali ele era de posses. Temos Gamaleão, né? Apesar dele não ter se tornado um cristão, né, propriamente dito, até onde eu sei dele, tá? Se eu estiver falando errado, me corrijam aí, mas era um cara simpatizante, né? Ele achava que era muito exagerado o que estavam fazendo, a perseguição que o próprio templo tinha ali com os cristãos no começo. E nada impede, né, que alguns romanos ou alguém de outras regiões ali, gregos, né, que tivessem posses, também tenham se afiliado aos cristãos, né? Se tornado cristãos. Mas, todavia, entretanto, porém, a gente tá falando de Lucas aqui, né? Um cristão que provavelmente era dessa linha mais, como é que eu posso dizer assim, né? Mais humilde, né? Vamos colocar assim, mais averso aí essa questão das posses, né? Até porque tinha-se uma crença muito forte de que as profecias para o tempo do fim, né? Jesus havia prometido voltar e tudo mais, seria para aquele momento, né? Tinha-se uma crença muito forte no meio do cristianismo que eles veriam ainda Jesus voltando, que o tempo do fim era o tempo deles. Então eu acho muito interessante assim essa visão, porque Lucas, sempre que ele traz esses pontos aqui que fala sobre dinheiro, a interação de Jesus com esse tema dinheiro, sempre é com essa
com essa áurea de, tipo, abnegação, doação, né? Você se desapegar dos bens materiais, né? A gente viu Zaqueu dando tudo que tinha, Jesus mandando o jovem rico dar tudo que tinha. A gente viu aqui a mulher viúva dando mais do que ela poderia. Então, é uma visão bem cristã da época, assim, essa questão essa visão do dinheiro aqui, né? Não tô criticando de nenhuma forma, tá? É só pontuando aqui, bem interessante. E aí a gente chega na história propriamente dita, né? Aí da nossa querida viúva, né? Que realmente, igual o GPS pontuou, era um grupo muito fragilizado ali na época, né? A mulher, no geral, ela já era uma pessoa, um ser ali muito marginalizado na sociedade, né? Poucos direitos, poucos meios de existir e sobreviver sem ter um homem, né? Seja um pai, um irmão ou um marido. Era uma sociedade extremamente patriarcal, extremamente machista, né? Não necessariamente eu puxando assim de uma forma negativa, mas costume da época e tudo mais. Então, para uma mulher viúva era mais complicado ainda, porque quando dá-se a entender que ela era uma viúva e estava no estado de viúva, geralmente era uma mulher já de mais idade, provavelmente que não teve filhos homens, ou nem teve filhos nenhum. Provavelmente uma mulher que o pai já morreu, os irmãos já morreram, não tinha ninguém para sustentar ela e ela realmente tinha que sobreviver sozinha, porque acabou ficando sem o marido, sem o sustento dela e sem nenhum step. E quem sabe já pela idade não tinha aquela questão do irmão do marido casar com ela, ou quem sabe o marido não tinha irmão nenhum. Então ela era uma mulher extremamente ali jogada às traças mesmo da sociedade. E tinha até essa questão, porque assim, igual eu pontei aqui, você vê que eu vim falando várias coisinhas, porque tinha vários steps, a sociedade era muito consciente dessa vulnerabilidade da situação social da mulher. A sociedade era muito ciente disso. Então tinha todos esses aparos, né? Essas questões aí que a mulher poderia usar como um reserva caso o marido dela morresse, né? Casar com o irmão, né, para ali perpetuar o nome do marido falecido, enfim, né, vários outros mecanismos, né, e se ela chegou no ponto de estar viúva nessa situação e estar pobre, provavelmente ela já era viúva há um tempo, então ela não conseguiu nenhum desses steps. E para a sociedade da época, isso já significava que ela era uma mulher amaldiçoada. Você lembra quando a gente viu o cego de nascença, o leproso, que a galera perguntava, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais? Então aqui a gente chega nessa mesma situação. Uma mulher nessa situação, para a sociedade, ela era uma mulher pecadora, porque Deus não deixou nenhum amparo para ela. Então, além dela ser marginalizada socialmente dizendo, ela era marginalizada religiosamente falando também. Por isso que tem até aquele apelo de Jesus, parece um negócio óbvio pra gente, né? Cuide das viúvas, né? Pra gente, nossa sociedade hoje em dia, é uma moeda, assim, tanto meio que trivial, vamos colocar assim, quanto óbvia, né? Porque trivial no ponto de que, tipo assim, geralmente a mulher hoje em dia ela sai, trabalha, né? Ela consegue se sustentar e tudo mais. E óbvio porque se houver uma mulher viúva que não consegue se sustentar, trabalhar e tal, a sociedade já abraça, né? A família ali, todo mundo. Agora, naquela época, esse apelo de Jesus, ele vem... Não estamos falando nesse momento aqui, né? Nem lembro se foi o próprio Jesus que falou isso, ou foi os apóstolos depois, né? Mas esse apelo é justamente porque a viúva, ela era essa pessoa... a viúva, que estava sozinha e dependendo de ajuda, ela era tratada de uma forma diferente. Ela era tratada como sendo não merecedora de ajuda, por essa questão do pecado. Então, essa cena aqui, ela é toda simbólica nessa situação aí, porque os judeus já olhavam ela com desdém, aí ela levou pouco dinheiro, que aumentou ainda mais o desdém, e Jesus falou assim, vocês estão aí só se amostrando. Essa mulher aqui, ela tá realmente de coração aqui dentro. Se tem alguém que merece, se tem alguém que tá mais perto de Deus aqui, é ela, não vocês. É basicamente isso que Jesus vem quando ele pontua essa situação aqui, né?
Eu acho muito interessante essa cena aqui da viúva e tudo mais. E, detalhezinho que você comentou dos judeus ali, abre um comentário bem interessante sobre esse momento aí, né? Porque o antissemitismo não é de hoje, né? O antissemitismo é algo bem enraizado na sociedade, principalmente na sociedade ocidental, muito por conta do que vai acontecer com Jesus daqui a pouquinho, né? A gente tá estudando aí os finais do livro de Lucas, né? Então, daqui a pouquinho a gente já vai ver muito do porquê que judeus eram tão mal vistos. E são ainda, tá? Tem muito movimento ao redor do mundo que é antissemita. E muitos desses costumes, muitos desses costumes e tradições, principalmente dos cristãos medieval, apontam sempre o judeu como um ser mesquinho, um ser egoísta, um ser exibido, né? Então, assim, eu quero dizer isso porque esse costume de dizer que eles jogavam as moedas para fazer mais barulho é só um costume mesmo, não tem nenhum relato da época, não tem nada que realmente comprove que os judeus realmente faziam isso, mas provavelmente essa crença veio desse imaginário, né, bem preconceituoso quanto ao judeu, que é sempre tratado dessa forma, né, um egoísta, alguém ardiloso, alguém que tá ali por volta. Tanto só uma última curiosidade, tanto é que na história original do Aladdin, um dos vilões ali da história, porque é uma saga gigantesca, né? Tem o vilão principal, né? Que seria ali mais ou menos o Jafar lá do desenho, mas ali durante a história a gente vai encontrando várias pessoas que tentam passar o Aladdin pra trás, inclusive um desses era um judeu, né? Então pode ser que surgiu aí, né, essa ideia do judeu pomposo, exibido, né, que quer mostrar que tem dinheiro. Um dia, algumas pessoas estavam ao redor de Jesus conversando a respeito do templo. Tinham orgulho de sua beleza, do esplendor de suas pedras e das ofertas memoriais. Jesus afirmou: chegará o dia em que tudo isso que vocês admiram, este edifício, vai virar um monte de ruínas. Eles perguntaram: Mestre, quando isso vai acontecer? Que sinal teremos de que isso ocorrerá? Jesus disse: cuidado com os enganadores. Muitos líderes vão aparecer com identidade falsa, alegando: eu sou o Messias, ou o fim está próximo. Não caiam nessa armadilha. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Assim é a história. Ainda não é o fim. Ele continuou: nação lutará contra nação e governo contra governo, em escala crescente. Grandes terremotos ocorrerão em vários lugares. Também haverá fome. Em alguns momentos parecerá que o céu está caindo. Mas antes que alguma dessas coisas aconteça, vocês serão presos, perseguidos e levados aos tribunais e à prisão. A situação irá de mal a pior. Vocês serão torturados e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão intimados a testemunhar, mas fiquem tranquilos desde agora. Não se preocupem com isso. Vou dar palavras e sabedoria a vocês. Seus acusadores ficarão sem resposta. Vocês serão entregues por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Não há como dizer quem exatamente irá odiar vocês por minha causa. Mesmo assim, cada detalhe do corpo e da alma de vocês, até os cabelos da cabeça, está sob meu cuidado. Nada irá se perder. Fiquem firmes, é a única exigência. Fiquem firmes até o fim. Vocês não vão se arrepender, pois serão salvos. Quando vocês virem soldados acampados ao redor de Jerusalém, saberão que ela está prestes a ser devastada. Se nesse tempo estiverem vivendo na Judéia, fujam para as colinas. Se estiverem na cidade, saiam correndo. Se estiverem no campo, não passem em casa para pegar um agasalho. Esse será o dia da vingança. Tudo o que está escrito a respeito desse dia irá se cumprir. Será muito difícil para as grávidas e para as que amamentam. Uma tragédia terrível, grande ira. Muitos irão morrer como moscas. Outros serão presos. Jerusalém estará sob o domínio dos estrangeiros até que as nações terminem o que tiveram permissão para fazer. Vai parecer que o universo descontrolou. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro em pânico.
o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura. Então eles verão o Filho do Homem. Ele será recebido em grande estilo. Uma recepção gloriosa. Quando tudo isso começar a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida. A vitória está chegando. E aí a gente tem Jesus, né? Enquanto as pessoas estavam se exaltando ali com o templo, ele vai lá e começa a falar, ó, esse lugar aqui que vocês estão achando top, não vai ficar pedra sobre pedra. Pesado, né? Tipo assim, a gente sabe a história ali do templo, né? A destruição, a reconstrução. E aí imagina o orgulho, né? Apesar do domínio romano, eles têm ali o templo, né? E aí Jesus chega lá e fala, isso aí não se empolga muito não, que vai vir por terra de novo. E aí eles começam a questionar quando que isso vai acontecer, né? E aqui Jesus ele dá várias profecias a respeito do templo. Quando fala do fim aqui, Jesus se refere à destruição do templo, ao fim ali, a questão do cerco romano. Mas ao seguir dos versos, né, a gente vai ter o fim que é um fim mais pro fim mesmo, da história da humanidade. Então assim, Jesus, aqui ele tá dando vários detalhes, né, de que a cidade vai ser sitiada. Aí ele dá até conselhos, né, pra quem tá no campo, fica no campo, não volta não. E dá pra ver até uma preocupação de Jesus, assim, cara, beleza, vocês vão ser destruídos, mas ainda quem me escutar vai ter chance ainda de fugir. Então eu tô dando sinais aí pra vocês, pra quando isso acontecer, vocês ficarem espertos e não sofrerem a morte, o que for rolar ali. Morte, prisão, né, e tudo. E aí mais pra frente, né, ali a partir do versículo 25, 26, a gente vai ter, né? Vai parecer que o universo se descontrolou, o sol, a luz, as estrelas, a terra, o mar em fúria. E aí fala pra gente perseverar. E aqui eu já entendo que Jesus tá falando pra nós, né? No fim dos tempos. Nós ou nossos netos, nossos tataranetos, vai saber, né? E aí o auge, né, da descrição dele do fim é que o Filho do Homem vem numa nuvem com poder e grande glória. Cara, isso aqui é muito forte, né? Porque a gente começa a ver esse lado profético de Jesus. Porque até aqui, Jesus ele vai dando muito esses ensinamentos pro dia a dia, né? Até aqui a gente viu. Claro que ele já predisse a morte dele ali algumas vezes. Quando ele chega em Jerusalém, ele chora, lamenta, né? Porque Jerusalém vai acabar. Enfim, mas a maior parte ali é sobre como você viver a sua vida, né? A gente não vê essa preocupação de Jesus com o futuro, né? A gente vê mais essa preocupação com, tipo assim, cara, você preocupa com a tua vida, cuida da tua alma, cuida do teu caráter, porque é isso que vai te salvar. Né? O futuro, deixa comigo, eu tô cuidando da casa, né? Lá em João a gente vai ver, né? Na casa do meu pai, há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Então, tipo assim, deixa comigo, essa parte comigo. Vocês têm que se preocupar com o quê? Ó, as riquezas, a gente acabou de ver aí de novo uma outra burdoada sobre riquezas. Vocês têm que cuidar com o quê? A arrogância, a ganância, a hipocrisia. É isso que vocês têm que se preocupar. Eu tomo conta do fim. Mas aqui Jesus, ele faz essa descrição sobre o tempo do fim. Primeiro, sobre Jerusalém. A gente sabe que ali por volta do ano 70, né? Inclusive, aconselho vocês aí a consumirem materiais de Joséfo. Flávio Joséfo, né? Aconselho vocês aí a consumirem... quem quiser, né? Vá consumir diretamente os escritos do cara, mas... se não, pelo menos fazer um estudo aí, vai no YouTube e tal, tem uma galera que fala sobre ele. E ele vai falar sobre Jesus, né? Ele é um historiador judaico-romano, né? Ele vai falar muito sobre romanos, muito sobre judeus, inclusive sobre Jesus e, né, sobre ali o cerco de Roma e o fim de Jerusalém. Ele vai falar bastante sobre essa questão aí. E realmente foi um negócio catastrófico, né? Ele acabou com Jerusalém, os romanos entraram, primeiro eles cercaram, né? O cerco, nada entra, nada sai. E até tem relatos ali de canibalismo. E enfim, é coisa terrível mesmo.
E sobreviveu quem saiu da cidade, né? Jesus já até dá esse conselho, ó, quem tá no campo, a hora que vê os sinais, não volta. Isso aí tanto era pra época como pra gente no tempo do fim. Então quem não voltou, quem não estava dentro de Jerusalém na época do cerco, se deu bem. A maioria dos apóstolos nessa época aí já tinha saído de Jerusalém, né? A maioria dos discípulos ali, todo mundo já tinha saído de Jerusalém nessa época por conta dessa profecia. Então eles acabaram não sofrendo tanto assim. E aí a gente vai ver que boa parte dessa profecia sobre o fim de Jerusalém é por conta, primeiro, dessa arrogância dos judeus aí, né? Jesus, ele pontua muito forte isso aí e fala, gente, ó, vocês estão aí maravilhados com o templo, eu vou tirar isso de vocês. Tá? Isso aí não vai ficar, isso aí vai sumir, né? Eu vou tirar de vocês, é muito forte, né? Mas, tipo assim, meio que Jesus falando assim, vocês perderam a minha proteção. Perderam a proteção do Pai. Vocês acham que vocês que é o dono, vocês que são os bons, então vocês são bons sozinhos. É quase isso que acontece ali. Tanto é que é uma região ali em conflito até hoje, né? A gente tá vendo aí o Hamas e Israel travando uma guerra ali. Claro que tem muitos outros motivos, mas um deles é a ocupação ali de Jerusalém. Israel hoje não tem Jerusalém como sua capital, né? A capital é Tel Aviv. Justamente por questão, né? Por essa questão de Jerusalém estar ali em conflito. E aí, como o GPS pontuou, Jesus já vai emendar nesse negócio do tempo do fim. Eu gosto de seguir o conselho de Jesus, sabe? O GPS falou aí, nossos filhos, tataranetos, quem sabe? Cara, pra mim, irrelevante, sabe? Jesus, quando ele veio, a gente, acima de tudo, a gente é cristão, né? E se tem uma coisa que a gente tem que seguir mesmo, ao pé da letra na Bíblia, é o que Jesus nos ensinou. Esse modus operandi, esse modo de vida que Jesus nos ensinou. Esse desapego material, né? Esse desapego com ter razão, né? Com você estar acima dos outros. Cara, seja humilde. Você não precisa ganhar toda discussão. Você não precisa estar acima dos outros para ser feliz. A humildade, ela abre muitas portas, ela abre muitos... um novo estilo de vida muito mais pautado na paz, né? A tão almejada paz, a tão almejada... tão almejado, assim... bonança de espírito, vamos colocar assim, né? Que todo mundo sempre quer viver em paz, né? É o maior objetivo do ser humano hoje. E Jesus aqui, ele deu a maior instrução, cara. É o let it go, sabe? Deixa ir, deixa rolar, sabe? Foca em mim, foca em você, tá? Faça o que você tem que fazer. O que o outro fez ou deixou de fazer, isso aí é eu e ele, entendeu? Você que é o foco, você que precisa realmente ter esse cuidado, né? Então, aí isso trazendo pra mim hoje é muito sobre essa questão de, cara, o fim, o eterno, isso é comigo, Jesus falando, né? Isso é comigo. Vou preparar-vos um lugar, eu vou voltar a buscar, viu? E não se preocupe, se morreu, eu trago de volta. Não, fica em paz. Vive a sua vida aí. Então é por aí que eu vou, entendeu? Jesus vai voltar, que não sei o que, o Papa novo, meu Deus! Cara, eu tô atento. Se realmente a parada começar a pegar fogo, eu sei o que fazer, né? Tô perto de Deus. Mas o negócio é eu me cuidar hoje, cuidar da minha salvação pessoal. Tem uma frase muito interessante que eu vejo que é tipo assim, ó, cara, vive como se Jesus nunca fosse voltar, mas esteja preparado como se ele fosse voltar daqui a pouco. Então, vive. Casa, trabalhe, tenha amigos, faça família, mas esteja sempre preparado. O foco não é a terra, o foco é o céu. O GPS trouxe uma música esses tempos aí e eu gosto muito de uma frase, já falei algumas vezes, mas é uma frase muito boa, né? Deus me dê só aquilo que eu de pronto possa largar em teu nome, né? Então, essa deve ser a nossa oração. E a gente continuar vivendo. Porque essa é a obra, né? Apesar de Jesus nesse momento aqui ele ter despejado o tempo do fim, assim, profecias, terremoto, guerras. Mas o foco é viver conforme ele viveu, de acordo com os ensinamentos dele, né? Essa vida simples, essa vida humilde, essa vida de abnegação e essa vida em prol do próximo, né? Você colocando o ser humano no foco, você lembrando que do outro lado ali não é só um pedaço de carne, é uma pessoa que também tem sentimentos, que também tem uma história, que também tem uma vida, também tem seus problemas.
Eu acho que é nesse ponto que a gente se apega aí na mensagem de Deus. Como ilustração, ele contou uma história. Olhem para a figueira, qualquer figueira. Quando as folhas começam a aparecer, o verão está chegando. Será a mesma coisa naquele dia. Quando virem essas coisas acontecerem, estejam certos de que o reino de Deus está próximo. Não façam pouco caso do que digo. Não estou falando apenas a uma geração futura, mas a esta também. Essas coisas vão acontecer. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão, aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso não durmam no ponto. Orem sempre, a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação, e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Ele passava os dias no templo ensinando, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras. Todo o povo chegava bem cedo no templo para ouvi-lo. E aqui Jesus traz mais uma parábolazinha, né? Sobre a figueira, novamente também. E essa questão de agricultura e do conhecimento que eles tinham na época sobre isso, de saber, né, o verão tá perto, então já sabe que vai frutificar ali. Então, se vocês conseguem ter essa atenção com as árvores, com as plantações, fiquem atentos também com os sinais que eu tô falando para vocês, porque vocês vão conseguir saber, né? E, cara, olha a terra do jeito que tá hoje, né? A gente vem falando aqui, todo o começo do episódio a gente vai falando dos acontecimentos, alguns são engraçados, alguns são impactantes, né? Mas a gente vê, cara, a Terra tá muito doida. Tipo assim, pode demorar ainda, mas a gente já vê que tá esquisito o negócio. A gente vive num país, assim, que apesar das dificuldades, né? Muita corrupção, muito abandono, coisas do tipo. Mas, cara, a gente é muito privilegiado ainda. Pô, tem tanto lugar do mundo que a gente podia ter caído que a nossa situação não ia ser tão fácil, não, viu? Pois é, cara, ó, terminamos um programa meio em baixa hoje, né? Esse climão de fim de mundo. Parece até meio contraditório, né? Agora há pouco eu acabei de falar nesse negócio, não, deixa, isso aí, se preocupa com hoje. Mas, né, Jesus ele vem aqui pontuando e realmente não tem como a gente não prestar atenção, né? É meio dúbio, assim, na minha cabeça faz muito sentido o que eu tô falando, tá, galera? Mas, assim, tipo, você não a questão de você se preocupar mais com sua salvação só significa que você tem que deixar essa questão de sinais e tudo mais em perspectiva. Mas Jesus deixa aqui, ó, estejam vigilantes, estejam de olho, né, orem e tudo mais, estejam preparados. Porque também daí você não vai saber como é que... se você não tá atento a essas coisas, provavelmente você não tá com o restante, né, da tua vida em harmonia ali, né? Você não tá com aquilo em foco, né? Essa questão do vigiar, eu acho que é só pra gente ter essa bússola, né? Ó, fica prestando atenção, galera, porque esses sinais vai servindo pra vocês voltarem pro caminho. Porque é muito fácil pro ser humano esquecer, né? Eu vejo, por exemplo, no meu trabalho, né? Vamos pegar aqui, eu trabalho muito com edição de vídeo, gosto muito de usar um dos programas que eu uso pra edição, é o Sony Vegas, né? Para um recurso muito específico, eu gosto de usar o Sony Vegas. E para quem já trabalhou com edição de vídeo ou já trabalhou com o Sony Vegas, sabe que esse programa vira e mexe. Eu acho que todos os programas de edição de vídeo, né? Vira e mexe, ele... Opa, parei de funcionar. Tô de folga, vou desligar. Né? Aí você perde ali metade do que você já fez, ou boa parte, ou quem sabe tudo que você já fez. E aí você começa a fazer do zero, tal. E aí você começa, tipo assim, cada coisinha que você mexe, você vai lá e salva. E salva. Né? Você vai salvando tudo. Aí você fica, porque na sua cabeça, ó, a qualquer momento ele pode parar de novo. Aí você fica assim uns 4, 5 dias. Daí a pouco você já vai trabalhando, começa a ficar normal de novo, até que acontece de novo, né? Eu acho que essa questão dos sinais do tempo do fim é muito pra gente pra isso, entendeu? Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, cuidem da sua salvação e, ó, fiquem atentos aos sinais, porque daí isso vai mantendo vocês firmes, porque se vocês estão de olho nos sinais, vocês vão lembrando do que realmente do que realmente tá pra acontecer. E aí, isso ajuda vocês a se manterem no caminho, se manterem firmes, né? Eu gosto da tradução que veio aí da mensagem, né? Pra vocês não dormirem no ponto. É legal mesmo essa questão da figueira aí, né? Porque
pessoal ali, eles sabiam, né? Eles olhavam os sinais da natureza, olhavam as nuvens, olhavam a planta, sabia se ia chover, sabia que estação que tava. Então, da mesma forma que era para observar esses fenômenos e se preparar na agricultura ali, né? A mesma coisa a gente. Olhar os sinais e se preparar para o tempo do fim. E continuar firme no caminho. É o apelo que Jesus faz aqui, né? Vigiai em todo tempo, orando, para que evitar que essas coisas façam a gente tropeçar, né? Para que a gente esteja de pé quando essas coisas acontecerem. E é isso, pessoal! Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado a você que chegou até aqui, você que nos acompanhou nesse assunto maravilhoso aí que estudamos essa semana. Compartilha aí esse episódio com seus amigos, manda aí. Gente, não é só porque eu tô gravando aqui não, tá? Mas eu acho, de verdade, assim, de coração mesmo, que o Outro Ponto é uma baita de uma porta de entrada pro jovem, assim, desconstruído, que quer conhecer a Bíblia através de uma outra visão, de um outro ponto. Então compartilha para aquele seu amigo que tá teimoso em vir pra igreja. Vamos espalhar a palavra. Aquele jovem que não é tão jovem. Não, passou dos 26, 27 ali, já tá começando a ficar ranzinza. Manda pra ele. Essa é a nossa faixa. E siga a gente nas nossas redes sociais, no @outro.podcast, no TikTok e no Instagram. E até semana que vem. Até!